milhões de pessoas não sabem onde se posicionar na estrada da vida, simplesmente porque não conhecem a Deus e porque tudo o que conhecem é uma série de conflitos intermináveis. Pessoas que simplesmente não conseguem conviver, ou que convivem no meio da hostilidade. Essa violência, essa coisa louca que toma conta do mundo, essa violência que a gente vê nos meios de comunicação a toda hora, esse desespero, essa necessidade que nós temos de pedir à polícia que fique em torno da igreja para garantir a segurança dos irmãos, essa necessidade que nós temos de contratar segurança armada para proteger a entrada daquilo que é chamado de casa de Deus. Esse mundo está verdadeiramente perdido no meio de conflitos intermináveis, conflitos que acontecem dentro de casa, entre marido e mulher, conflitos que acontecem entre países, conflitos que aparecem dentro do trabalho, conflitos e conflitos e conflitos que parecem insolúveis. A filosofia tentou, já por diversos anos, aliás séculos, os filósofos, os sociólogos vêm tentando resolver o problema dos conflitos dentro da humanidade. Thomas Hobbes disse que o homem é o lobo do homem e que o estado de natureza humana põe o homem numa guerra interminável uns contra os outros e apresenta como solução um estado absoluto. Rousseau diz: não, o homem é bom, o homem é bom. Quem coloca o homem do lado errado é a sociedade. O que nós precisamos como solução é de um contrato social apaziguador. Vem Kant e diz: não, espera aí, o homem é bom, mas um contrato social não vai resolver. Nós precisamos desenvolver uma racionalidade moral que leve o homem ao seu desenvolvimento. É o imperativo categórico kantiano. Olha que nome bonito. Depois vem Freud e diz: não, o homem é mau. E o que tem que se fazer? Não, ele só precisa se aceitar. Jean-Paul Sartre diz: não é uma questão de aceitação. Devemos desenvolver uma filosofia da responsabilidade, da liberdade com responsabilidade. Aí vem o Axel Honneth e desenvolve a teoria do reconhecimento. Ora, não, o que o homem precisa é estabelecer relações de reconhecimento entre si, porque na hora que ele reconhecer os seus papéis, ele jamais vai entrar em conflito. Aí vem o Heine Foster e diz: não, o que o homem precisa é uma teoria de justiça. O que o homem precisa é uma teoria de justiça que seja realmente eficaz. Tantos homens com pensamentos diferentes, com pensamentos, lógicos, bem articulados, bem formados, estudados. Mas nada disso conseguiu resolver os conflitos da humanidade. Nada disso conseguiu mudar o ser humano. Immanuel Kant disse, há mais de 200 anos atrás, que a sociedade evoluiria para uma paz perpétua. Depois que ele disse isso, houve já 2 guerras mundiais, sem falar com as outras guerras que aconteceram. O que é que tem faltado para que o homem resolva o seu conflito? Seus conflitos domésticos, seus conflitos internacionais. O que é que tem faltado para que o homem resolva o vazio que há dentro dele? Definitivamente a filosofia nem a sociologia encontraram nenhum caminho real que apontasse para isso. Eu creio, cada vez mais, que chegou o tempo em que nós vemos perfeitamente cumprida a profecia do profeta Amós lá no Velho Testamento, quando ele diz assim: haverá dias, diz o Senhor, em que o homem terá fome e sede, mas não fome de pão, nem sede de água, mas fome e sede de toda a palavra que procede da boca de Deus. Cada vez mais eu vejo uma sociedade que precisa, que necessita do amor de Deus,
Cada vez mais eu entendo que o único caminho para que essa sociedade mude é o amor de Jesus Cristo. Sabe por quê? Não é apenas um proselitismo religioso, mas é uma racionalidade que os próprios filósofos alemães da modernidade estão aceitando. É que o amor é a única forma de vincular o homem e de fazer com que ele aceite o seu próximo, da mesma reconhecendo que o próximo tem tanto direito de viver quanto ele. É porque o amor, em especial o amor de Cristo, é o único sentimento que nos une de maneira incondicional. É porque é somente o amor que faz com que uma pessoa olhe para outra e, por mais que ela esteja errada, você consiga ter esperança naquela vida. Especialmente o amor de Deus. Um amor que não desiste nunca. Um amor que acredita, que insiste em acreditar nas pessoas. Sabe, eu vejo que o mundo está precisando desesperadamente desse amor. E que só há um agente sobre a terra capaz de levar esse amor adiante. Chama-se igreja. Chama-se Igreja do Senhor. O grande problema é que nós formamos uma geração de crentes acostumados e muito bem acostumados, com templos bonitos, ar-condicionados fortes, que não lhe permitem nem sequer sentir um pouco de calor. E se sentir, ai, 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 porque tem reclamação no bolso lá. Aqui só quem pode sentir calor é o cara que está aqui em cima com essas luzes. Mas o resto... Uma geração de crentes acomodados. Uma geração de crentes confortáveis. Tá bom demais. Tá bom demais. Eu vou para a igreja, ponho a minha roupinha domingueira, sento numa cadeira, espero que a cadeira não esteja com nenhum parafuso solto e que o ar-condicionado esteja suficientemente forte para garantir o meu conforto. E tem uma coisa, eu gostaria muito que hoje o pastor pregasse alguma coisa que me trouxesse conforto e consolo, pois eu vou dizer a você que veio esperando conforto e consolo hoje, você veio para o lugar errado. Eu saí de casa com a missão de mexer com você, mas não foi para lhe confortar nem para lhe consolar, foi para lhe incomodar. Para lhe incomodar. Hoje, para mim o versículo de Cristo é: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Sabe por quê? Porque chega de uma geração de crentes acomodados. Chega de uma geração de crentes que olha para um mundo que está se perdendo e não faz nada, a não ser reclamar da própria situação. De crentes que só querem saber de sua bênção pessoal e não olham para um mundo que está caminhando a passos largos para a condenação eterna. Está preocupado com um Cristo que troca carro, com um Cristo que promete chaves. Está preocupado com um Cristo que nos serve. Como eu já disse várias vezes aqui, estão fazendo de Cristo o gênio da lâmpada, que é invocado só no momento conveniente, apenas no momento conveniente. Estão deixando o mundo à mercê do inimigo. Não quero falar de conforto espiritual para ninguém. Eu quero pensar em como em 2012 eu vou produzir para o reino de Deus. Eu quero olhar para vocês hoje e trazer o desafio de empunhar a espada de Deus e entrar nessa guerra. E dizer, e olhar para dentro de você mesmo, não para quem está ao seu lado, mas para dentro de você mesmo. E ter a coragem de avaliar a sua utilidade no reino de Deus. E eu vou dizer com muita sinceridade, aquele que pensa que não é um servo inútil,
é porque não tem a menor noção do que Cristo já fez por você. Eu vou repetir para que você entenda bem direitinho. Se você pensa que você não é um inútil, é porque você não tem noção do que Deus já fez por você. Nós somos, infelizmente, servos inúteis. Sabe por quê? Porque nós não fazemos nem um tercinho daquilo que deveríamos. Porque preferimos nos acomodar. Está começando a se incomodar, meu irmão? Eu espero que sim, porque ainda vem mais. Ainda vem mais. Vamos abrir nossas Bíblias. Vamos abrir nossa Bíblia e deixar Jesus falar. Capítulo 4 do Evangelho de João. Capítulo 4 do Evangelho de João, onde o nosso Senhor Jesus Cristo se encontra com uma pessoa muito singular, com a chamada mulher samaritana. Um encontro muito lindo. A palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 1 do capítulo 4 do Evangelho de João. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou:
eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Vamos orar? Pai, conduz, Senhor, a palavra que deve ser ministrada aos nossos corações hoje, Senhor. Tem compaixão de nós e mostra-nos a alegria do Teu Evangelho. Mostra-nos, Senhor, aquilo que Tu queres nos dizer, aquilo que Tu tens reservado para nós hoje, Senhor. Nos enche com a Tua presença, nos faz saborear a Tua palavra e sair daqui mais vivos, mais cheios de ânimo, mais repletos do Teu Espírito, para que possamos glorificar-te por onde quer que andemos. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus apresenta um problema nesse texto aí bastante interessante. Aliás, eu quero falar com vocês de 5 atitudes que Jesus toma nesse texto, que creio que são atitudes imprescindíveis para o planejamento de 2012. A primeira coisa que Jesus chama a atenção de uma maneira muito profunda e linda, é quando ele olha para aquela mulher samaritana e diz assim: vocês adoram o que não conhecem, nós, no entanto, adoramos o que conhecemos. Olha, Jesus diz aquilo, obviamente, falando de judeus e samaritanos, mas é nitidamente uma representação entre a igreja e o mundo. Nós adoramos o que conhecemos, vocês não. Sabe, o nome de Deus, o nome de Cristo está sendo proclamado o tempo inteiro no mundo. Nós vemos essas bandas de forró, esse forró falsiê que tem por aí, esse forró de plástico, essas bandas baianas, essas bandas não sei de quê, que chegam e num momento estão cantando assim: eu quero transar, e 10 segundos depois começam a cantar: erguei as mãos e dai glória a Deus. Eles falam de um Deus que não conhecem. Eles colocam nos seus lábios um Deus que não conhecem. Falam de alguém de quem eles apenas ouviram, mas que não conhecem. Eles falam apenas da boca para fora. Eles falam de uma fé em Deus, de uma suposta fé em Deus, mas de um Deus que não transforma as suas vidas, de um Deus que não modifica suas atitudes, de um Deus que não reduz os seus conflitos, de um Deus que não os coloca num lugar diferente do que eles sempre andaram. Eu acho engraçado quando certas dançarinas de bandas baianas chegam na televisão e dizem: eu sou crente. Crente em quê? Você está falando de um Deus que você não conhece, mas nós adoramos um Deus que nós conhecemos. Daí, a primeira lição que eu tiro desse texto, é que Jesus nos apresenta a urgência da pregação do Evangelho. O mundo está louco, pensando que ama um Deus que não conhecem. É urgente, então, que nós que conhecemos a esse Deus, proclamemos esse verdadeiro Deus, porque o Senhor está contando conosco. Como crerão se não há quem pregue? É isso que a palavra nos diz. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não há quem envie? Como? Porque o Senhor está contando com o seu povo, e o seu povo está quieto. O seu povo não se incomoda. O seu povo não se incomoda com os jovens que morrem todos os dias. O seu povo não se incomoda com as mulheres que apanham dos maridos. O seu povo não se incomoda com as crianças abandonadas. O seu povo não se incomoda com a humanidade caminhando para o inferno. É urgente que nós preguemos o Evangelho para esse povo, que proclama a Deus sem conhecer.
É urgente que a pregação transforme o coração dessas pessoas, ao ponto delas dizerem o mesmo que Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora eu caminho contigo. É urgente. E Jesus Cristo sabe dessa urgência de tal maneira, que ele olhou para aquela mulher, uma mulher simples, de um lugar chamado Sicar, um lugar teoricamente sem nenhuma importância política, um lugar sem nenhuma importância real, humanamente falando, uma mulher simples de um lugar sem importância, mas Jesus, sabendo da urgência da pregação, nos dá a grande segunda lição da noite. Nos versículos 7 e 8, João narra a história da seguinte maneira: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. O que é que eu tiro desse pequeno versículo aqui? Que se Cristo nos ensinou que é urgente pregar, é urgente anunciar o evangelho da salvação, é urgente anunciar a um povo o verdadeiro Deus, o Deus que eles não conhecem, também somos nós os responsáveis por criar as oportunidades para que a pregação do evangelho aconteça. Jesus está aqui criando uma oportunidade. Jesus não esperou que aquela mulher desse bom dia ou boa tarde. Jesus não esperou que aquela mulher falasse nada. Ele se dirige àquela mulher: dá-me um pouco de água. Será que Jesus estava realmente interessado em água? Será que era só isso? Jesus havia passado há pouco tempo, 40 dias no deserto, fazendo jejum, sem comer pão, nem beber água. Por que Jesus estava tão desesperado à procura de água? Não, meu irmão. O interesse maior de Jesus era na vida daquela pessoa. E ele não se furtou. Ele não se furtou de criar a oportunidade para levar a boa nova para aquela mulher. Para chegar ao cume da história, dizendo: eu sou o Cristo, eu que vos falo, eu que te falo, eu que estou falando contigo, eu sou o Cristo que se importa com você. Jesus criou a oportunidade. Venha cá, mulher, me dê um pouco de água. Venha cá, mulher. Mulher estrangeira, mulher samaritana, mulher prostituta, mulher simples, mulher que ninguém dá nada por você. Venha cá, mulher. Eu quero falar contigo. Teve uma vez, eu saí daqui para Recife, eu ia passar 3 dias lá fazendo uns trabalhos. E no caminho, eu fui e voltei de ônibus. E quando eu entrei no ônibus daqui para lá, sentou-se um rapaz ao meu lado, e eu disse: eu tenho que falar do amor de Jesus para esse rapaz. O rapaz era muito falante, muito eloquente, começou a conversar comigo, conversava com o outro cara da outra cadeira, e conversava com todo mundo dentro do ônibus, e aquele rapaz falava só sobre coisa boa: cachaça, prostituição, farra, só coisa bonita. E falava alto, e todo mundo ria, e não sei o que, e eu tenho que falar de Jesus para esse homem, eu tenho que falar de Jesus para esse homem, e as pernas faziam assim. E eu tremia dentro do carro e me envergonhava. E para minha vergonha, depois de 2 horas de viagem, quando eu desci no TIP em Recife, eu tinha perdido uma luta contra mim mesmo. O cara se orgulhava de falar de cachaça, e eu tinha medo de falar de Jesus. O cara se orgulhava de falar das rapariguinhas dele, e eu tinha medo de falar do Deus que me salvou. Aquele cara se orgulhava das bebedeiras dele, e eu tinha vergonha do Senhor que me tirou das trevas para a maravilhosa luz. Eu não criei oportunidade. Pior do que isso, eu negligenciei a oportunidade. Negligenciei, como muitas vezes ainda hoje negligencio. Quando chego no meu trabalho e deixo que espíritas falem mais alto do que eu. Quando chego no meu trabalho e deixo que ateus falem mais alto do que eu. Estou confessando a vocês, meus irmãos,
uma coisa que longe de me orgulhar, eu me envergonho. Mas hoje eu saí decidido de casa a mudar. A dizer que a minha vergonha será exposta para que eu mude. Não para que outras pessoas se acomodem na mesma vergonha que eu. Naquela viagem o Senhor mexeu profundamente comigo. E eu lembrava justamente desse texto onde Jesus provoca a mulher samaritana. E eu decidi que na volta tinha que ser diferente. Tem que ser diferente. Eu vou pregar o Evangelho. Cheguei mais cedo, fui um dos primeiros a entrar no ônibus. Estou lá sentado, ansioso, querendo saber quem vinha sentar ao meu lado. Chega uma senhora, eu começo a encará-la. Ela se constrange, teve que dar um boa tarde. Eu disse, boa tarde. Eu digo, Jesus te ama. Ela olhou para mim assim meio assustada. Eu digo, não pode sentar, eu não sou doido não, venha cá. Vamos falar de felicidade. E comecei a falar sobre Jesus para aquela mulher. E o papo foi se desenrolando, foi se desenrolando, foi se desenrolando. Quando eu cheguei aqui em Alhandra, já tinha umas 8 pessoas arrodeando a minha cadeira e todos querendo falar de Jesus. A única coisa que eu me arrependo dessa volta foi de não ter feito um apelo dentro do ônibus. Mas o resto foi maravilhoso demais. Eu saí dali revitalizado. Sabe por quê? Porque eu deixei Deus agir. Eu tive a experiência de levar adiante o que o Pai fez em mim. Aquilo que não cabe dentro de mim, que não poderia estar restrito dentro de mim, eu consegui colocar para fora. E isso me alegrou. E ali eu lembrava, o Senhor Jesus não esperava oportunidades, Ele criava as oportunidades. E é necessário que nós também criemos. Mas havia mais uma coisa aqui no exemplo de Jesus. Continuando a história narrada por João, ele nos dá mais uma lição preciosa. A resposta da mulher diz assim: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E João esclarece aqui: pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Sabe, Jesus, ao sentar naquele poço, a começar a conversar com uma mulher que era uma prostituta, uma mulher que já estava no 6º homem, uma mulher samaritana, dentro de uma condição social em que o simples fato de estar conversando com uma mulher, poderia comprometer a sua imagem. Jesus não se importou com isso. Se Ele nos ensinou ali, na prática desse texto, que é urgente a pregação do Evangelho para um mundo que perece, se Ele nos ensinou que é necessário que nós criemos as oportunidades, Ele também nos ensina que é necessário correr riscos. Correr riscos. Sabe, Jesus estava numa condição extremamente arriscada. Uma condição que punha em jogo o seu testemunho diante das pessoas, a sua imagem, a sua reputação. Era mais ou menos como se você passasse ali na praia e encontrasse o pastor Sérgio sentado na calçadinha de Manaíra com uma menina daquelas que usa saia palmo. Sabe como é saia palmo, né? Aquela que só dá um palminho aqui assim. Conversando alegremente e batendo um papo na beira da praia. 10:30 da noite. Aí certamente os irmãos amados iriam chegar assim. Opção A, iam dizer: como é santo, meu pastor. 10:30 da noite, investindo numa vida à beira-mar. Uma mulher esquecida pela sociedade. Opção B: menino, tu não sabe o babado. Sabe quem eu vi pegando uma bichinha no meio da praia? Pastor Sérgio, meu amigo tão santinho. Risco que nós às vezes temos que correr.
Será, o que é que vale mais? A nossa reputação ou a eternidade que pregamos? Cristo deixa bem claro. Cristo deixa bem claro e na prática, que Ele se importava muito mais em salvar pessoas perdidas, do que em alimentar as vaidades, o ego e o legalismo de pessoas que o cercavam. Houve uma vez uma coisa interessante comigo. Eu estava na universidade e uma amiga que era colega de classe estava passando por um momento dificílimo. Os pais separados, o irmão tinha brigado com a família toda por questões financeiras, ela estava grávida de um cara que nem ligava para ela, e a gente começou a conversar ali na universidade, e de repente eu comecei a falar de Jesus para ela, e outras pessoas começaram a se cercar, e isso era mais ou menos 19h30 quando a gente começou a falar, e se juntaram outras pessoas, daí a pouco estava um grupo, e éramos 10 ao todo, e ninguém mais assistiu aula, e a gente foi passando, de repente as luzes da universidade apagaram, já eram 11h da noite, e aquelas pessoas queriam ouvir mais de Jesus. E eu digo, e agora? A universidade apagou as luzes, esse povo vai querer ir para casa, não vai querer mais ouvir. E um deles disse, ei, essa conversa não pode parar, vamos continuar em algum lugar? E aquela menina que comecei a conversa com ela disse, não, eu moro numa cobertura na praia e estou morando sozinha, vamos todo mundo para lá, vamos embora. No meio do caminho, dissemos, não, vamos levar alguma coisa para comer lá, um refrigerante, alguma coisa. Muito bem, paramos ali no posto, no Select, para comprar algumas coisas na loja de conveniência. Aí uns compraram biscoito, outros salgadinhos, refrigerantes e tal. E alguém lá no meio comprou 3 cervejas. Beleza, pagamos, rachamos a conta e tal. E aí, cada um pega um pacote e vai saindo e tal. O que é que sobrou para mim? Quando eu vou pegar um pacote, só tinha um pacote de cerveja. Plásticozinho transparente. Aí eu pego, não pego. Eu digo, rapaz, se eu for legalista agora, eu estrago tudo o que eu estou fazendo. Eu estou falando de um Jesus que ama. E vou dizer que não vou carregar a cerveja porque alguém pode me ver? Não, eu tenho que pegar. Irmão, eu peguei a cervejinha. Primeiro passo fora do Select, o irmãozinho da igreja. Olha para mim e faz... Vai para uma festinha, irmão. Eu olhei assim, eu ia dizer o quê? Com 3 cervejas na mão, eu digo, não, estou indo evangelizar? Não. Eu digo, meu irmão, estou indo. Meus irmãos, algum tempo depois, eu encontrei com aquele irmão e não tive coragem ainda de explicar, né? Aí uns anos depois, acho que uns 8 anos depois, eu encontrei com ele aqui no hall da igreja e expliquei a ele. Ele fez, rapaz, eu nem lembrava dessa história. Eu digo, ainda bem. Mas, aquela noite rendeu frutos. Naquela noite, aquela menina grávida entregou a vida ao Senhor. Se tornou missionária. Hoje a filhinha dela deve estar com uns 12 anos. Disse que também quer ser missionária igual a mãe. A mulher entregou a sua vida para Jesus, sabe, eu tenho certeza que naquela noite valeu a pena me arriscar e colocar a minha reputação em jogo. Isso foi tão pouco, e às vezes a gente deixa de pregar por tanta besteira. Naquela noite eu titubeei se devia ou não pegar aquela garrafa de cerveja, e se eu tivesse dito que não ia me arriscar a pegar aquela garrafa de cerveja, por causa do meu testemunho, talvez aquela jovem jamais tivesse tido a oportunidade de ouvir falar de Deus novamente. Queridos, Jesus nos ensina que vale a pena sim correr riscos pelo Evangelho, riscos pequenos e riscos grandes, porque Ele não poupou nem a sua própria vida, para que nós fôssemos salvos, porque o Senhor sabe que não é a morte física que interessa, mas é a vida eterna que nos mantém na caminhada. E sabe de uma coisa? Naquela noite, e nesse texto, eu aprendi mais uma lição prática.
A lição que Jesus dá quando olha para essa mulher e diz: olha, mulher, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. Ali ele me ensinou que além de ser urgente a pregação do Evangelho, que além de ser necessário que eu crie as oportunidades para que esse Evangelho seja pregado, que além de valer a pena correr riscos pela pregação desse Evangelho, ele me ensinou que eu posso confiar num Deus que faz milagres, meu amigo. E milagres no interior das pessoas. Sabe, porque nós temos a estranha mania de achar que só é milagre quando Deus nos salva de uma catástrofe. Temos a estranha mania de pensar que é necessário uma desgraça acontecer. E pensamos que só é milagre quando Deus abre o mar diante de nós. Mas às vezes o Senhor está nos fazendo andar sobre as águas e nós não estamos percebendo. O maior milagre que Deus se propôs a fazer não foram os sinais e maravilhas. O maior milagre que Deus se propôs a fazer foi trazer a eternidade para dentro de nós. Foi a transformação do caráter. Foi a transformação do homem. Sabe, quando eu falava sobre os projetos filosóficos de Thomas Hobbes, até Axel Honneth, 600 anos de história da filosofia aí, resumidos em 3 minutos, é muita pretensão. Eu disse que a maior falha desses caras é que nenhum sistema filosófico pode transformar o homem de dentro para fora. Esse é um milagre que só Deus pode fazer. Só Cristo pode fazer. Sabe, por que o mundo nos chama de loucos? Sabe por que o mundo chama as nossas mulheres de loucas? Porque nós somos capazes de conservar a paz onde só há ódio. Porque nós somos capazes de amar uma pessoa que nós nunca vimos. Porque nós somos capazes de ir até algum lugar e fazer o bem a alguém sem nenhum interesse. Eu me lembro quando nós saímos daqui e fomos para Palmares. Foi um grupo de 70 pessoas aqui da nossa igreja. Quando houve aquela tragédia em Palmares. E as pessoas ficaram assim. Teve um rapaz que chegou para mim. Disse: vocês vieram fazer o que aqui em Palmares? Não, nós viemos limpar a casa das pessoas. De graça? Sim, meu irmão, de graça. E vocês vão ganhar o quê? Não, meu irmão. O que a gente tinha que ganhar, a gente já ganhou. Cristo em nossas vidas. Rapaz, eu não acredito não, eu não acredito não, eu não acredito não. O cara saiu falando sozinho e dizendo que não acreditava. Eu digo, quem é louco? Quem é louco? É por isso que o mundo não entende o que acontece quando o milagre somos nós. É por isso que Paulo fala na paz de Deus que excede a todo entendimento. Por isso que Paulo diz que a mensagem da cruz é loucura para os homens. É por isso que essa loucura que habita em nós é chamada na Bíblia de santidade. É chamada de poder de Deus. É chamado de metanoia, transformação da mente. O mundo não entende o milagre de Deus. Mas nós entendemos. É por isso que o mundo precisa de nós. É por isso que o mundo precisa urgentemente que a igreja se incomode. Que a igreja saia da sua mediocridade, que se levante para lutar.
É por isso que o mundo precisa urgentemente que nós empunhemos a espada de Cristo, que nos levantemos de peito aberto para falar do amor mais lindo de todos, para falar de um amor que suplanta a história, porque o amor de Deus não é simplesmente o mais lindo da história, é um amor que supera a própria ideia de história, porque a história não acontece na eternidade, a história acontece no tempo dos homens, e o amor de Deus acontece no tempo dos homens e na eternidade. É necessário que a gente saia da nossa mediocridade, que a gente creia num Deus que faz milagres, num Deus que transforma. Eu saí daqui para Recife uma vez desesperado, soube de uma prova que eu tinha que fazer do mestrado, sei lá, em 2002, 2003, não nem lembro mais. E aí, eu saí daqui, eu soube de última hora, eu soube assim 9 horas da manhã e a prova era 11 horas em Recife, na UFPE. De caramba, eu tenho que sair feito um louco aqui, foi Deus que me protegeu, na época não era nada duplicado, saí feito um doido aqui. Cheguei lá a tempo, já tinha 4 colegas lá, que sabiam que eu precisava fazer essa prova lá, e nenhum deles deu sequer um telefonema para mim para avisar que a prova ia ser lá, e de que horas ia ser. Fiz a prova, quando terminou, os 4 iam voltar de ônibus, eu digo, não, vamos todo mundo no meu carro. Não, então a gente te dá o dinheiro do ônibus. Não, de maneira alguma, eu não já ia gastar meu combustível de todo jeito. Não, deixa para lá. Eles já começaram a estranhar. Aí no meio da viagem, no comecinho da viagem, começa papo de filosofia, né? Dentro do carro. Eu digo, tá certo. Comecei a falar de Jesus. Esses cabas começaram a se interessar pela história de Jesus. Eu tirei o pezinho do acelerador. Eu nunca fiz uma viagem tão lenta de Recife para cá como aquela. Eu fui daqui para lá em 1h10, voltei em 3h30. Só conversando. Vamos falar de Jesus, vamos falar de Jesus. Rapaz, dentro do carro, aquela coisa tal, meio filosófica, mas Jesus vai, Jesus vem e tal. E um desses colegas, eu descobri, extremamente pobre, havia vendido a geladeira de casa para poder custear a prova que nós tínhamos que pagar lá e as passagens dele. Aí eu cheguei na igreja, conversando com os jovens, lá na primeira, na época. E aí eu contei essa história. E os meninos disseram, ei, vamos comprar uma geladeira para esse caba? Eu digo, meu irmão, é de Deus, porque eu ia pedir isso a vocês e estava com vergonha. Vamos embora, compramos uma geladeirazinha usada, mas uma geladeirazinha em bom estado. Vamos levar lá na casa dele. Esse camarada começa a se derreter de chorar. Meu irmão, o que é isso? O que é isso? Como é que pode alguém fazer isso por alguém que nem conhece? O nome disso é Jesus, meu amigo. O nome disso é Jesus. Eu não fiz nenhum apelo, não sei até onde isso mudou a vida daquele rapaz. Mas eu sei que toda vez que eu o encontro, ele me trata com imenso respeito, imenso carinho. Não é responsabilidade minha converter. Minha responsabilidade é lutar. Minha responsabilidade é pregar. Minha responsabilidade é testemunhar do amor de Deus. O milagre é Ele quem faz. E tem uma coisa, nego, vai. Ele faz, viu? Ele faz. Sabe por quê? Porque eu estou olhando para um auditório cheio de milagres de Deus aqui. Eu estou olhando para um monte de gente que não era sequer povo, e hoje é povo e se chama povo de Deus.
Eu estou olhando para um monte de gente que andava nas trevas e agora anda na luz. Então, meu irmão, vai dizer que Cristo não faz milagre? Vai dizer. E quem disser que Cristo não faz milagre, eu digo, olhe para mim. Me conheça de antes e saiba quem sou hoje. E você vai ver que Cristo faz milagre, sim. Me chamem de louco, me chamem de alienado, mas eu sei que, meu irmão, de muitos apelidos que eu ganhei na vida, a única coisa que eu sei é que eu sou extremamente feliz com o meu Deus. E que essa felicidade não tem nada que retire, nada que perturbe. Sabe por quê? Porque essa felicidade é para a eternidade. Eu creio nesse milagre. E Jesus nos ensina a crer nesse milagre. A água que eu bebi fez fluir em mim rios de água viva. E a que você bebeu? E a que você bebeu? Vamos transbordar, gente. Vamos transbordar. Porque a água não é sua, a água não é minha. A água Cristo nos deu para transbordar. E finalmente, para terminar, ele olha para aquela mulher, continua a sua história, dizendo assim: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. A última lição que eu quero tratar com vocês aqui é que nós devemos manter vivo o altar da adoração. Sabe qual é o altar da adoração? É o meu coração, é o seu coração. Depois que Cristo rompeu o véu, o lugar da adoração é o meu, é o seu coração. Tem até uma música que fala sobre isso. Sabe, Paulo nos diz lá em 1 Coríntios 6,20 que nós fomos comprados por alto preço. Preço de sangue, preço de morte. Deus amou a cada um de nós tão intencionalmente, que enviou o seu próprio filho, retirou o seu próprio filho do trono, mandou para a terra, em forma de carne, suscetível a qualquer coisa como nós. Cristo esvaziou-se a si mesmo, a Bíblia diz, sujeitando-se de tal forma a este mundo, que sofreu por nós uma morte, e morte de cruz, a morte mais humilhante. Cristo não foi apenas morto por nós, ele se humilhou por nós. Mas sabe, ele fez tudo isso voluntariamente. E aqui ele fala sobre adoração. A palavra adoração vem do grego latria. Latria tem uma ligação muito forte com prisão. Estranho, né? Mas é mais ou menos isso. Quando a gente diz assim, fulano é alcoólatra, a gente diz que fulano é prisioneiro do álcool. Fulano é chocólatra, ele é prisioneiro do chocolate. Fulano é idólatra, ele é prisioneiro do ídolo. Quando ele diz que nós devemos latria ao Senhor, que nós devemos adorar ao Senhor, ele diz que nós devemos voluntariamente nos tornar prisioneiros desse Deus. Não prisioneiros na nossa mente alienada, mas prisioneiros voluntários em nosso coração. Fazer o que Cristo fazia. Amar como Cristo amava, seguir o exemplo do Cristo Redentor, olhar
para a atitude prática de Cristo e dizer: é assim que eu devo ser, porque somos convidados a todo instante a ser imitadores de Cristo, a ser pessoas que seguem o exemplo de Cristo. Adorar a Cristo significa fazer o que Ele fazia. Adorar a Cristo significa estar preso a Ele pelo vínculo do amor. Adorar a Cristo significa estar preso à sua obra, da mesma forma que Ele se prendeu a nós. Significa uma estreita ligação entre nós e Ele. Isso é adorar. Adorar não é levantar as mãos e fechar os olhos. Adorar é viver para aquele que morreu por nós. Adorar é mais do que viver para Ele. É se dispor a morrer por Ele. É se dispor a morrer por Ele. Adorar é mais do que se dispor. Adorar é ir e fazer, ainda que isso nos traga sofrimento. Adorar é crer. Adorar é viver para. E aí, meus irmãos, eu disse a vocês, hoje eu não estou trazendo consolo nem conforto. Pelo contrário, eu espero ter incomodado vocês. Eu espero que vocês saiam daqui com a certeza de sua inutilidade. Eu espero que vocês saiam daqui com o mesmo sentimento de vergonha que eu. A certeza de que poderia fazer mais e não fez. A certeza de que Cristo poderia ter feito muitos outros milagres por meu intermédio, mas eu não dei espaço. A certeza de que eu preciso melhorar. Eu queria sair daqui com a certeza de que vocês foram verdadeiramente incomodados pelo Espírito Santo, que foram verdadeiramente cutucados assim, e que vocês estiveram na sua cadeira hoje, não curtindo o som perfeito da Cidade Viva, nem o ar-condicionado geladinho, mas eu espero que vocês tenham suado por dentro, que vocês tenham sentido por dentro o mover do Espírito, dizendo: meu irmão, a nossa dívida é grande demais, a nossa dívida é incalculável, nós temos que fazer muito, ralar muito, não para conquistar qualquer mérito diante dele, porque não há mérito diante dele, mas simplesmente para honrar da mínima forma possível aquilo que Ele fez por nós. Adorar é ter a ousadia de servir sem limites, é ter a coragem de tirar as pedras do meio do caminho e dizer: eu seguirei por onde quer que o meu Senhor me mandar. Adorar é dizer: Senhor, eis-me aqui, conta comigo, porque eu sou instrumento em tuas mãos. Adorar, adorar é ouvir a voz de Jesus quando Ele disse: quer vir após mim? Tá bom, meu irmão, nega-te a ti mesmo e vem. Isso é adorar.